16 de setembro de 1943. Aeroporto de Toquina, Bougainville, Ilhas Salomão. O capitão James Jimmy Sweat observa o seu ala morrer. O F-4U Corsair espirala na mata deixando um rastro de fumaça preta. A voz do piloto foi interrompida no meio do grito. É o terceiro avião que o VMF-213 perde esta semana. Não por causa de aeronaves japonesas superiores, nem por falha mecânica por munição desperdiçada. As próprias filmagens da câmera de tiro de Sweat contam a história brutal. Ele disparou 400 tiros contra um Zero a 300 jardas. Viu os traçadores passarem ao redor do alvo por cima por baixo pelos dois lados. Um envelope perfeito de morte, com nada no meio. O Zero escapou. As metralhadoras de Sweat ficaram sem munição. 2 minutos depois, esse mesmo Zero abateu o seu ala. Os números entre os esquadrões de caça dos Marines no Pacífico Sul são catastróficos. Apesar das enormes vantagens de velocidade e poder de fogo do F-4U Corsair, os pilotos dos Marines estão conseguindo apenas uma razão de abates de cerca de 3-2-1 contra aeronaves japonesas. O Corsair carrega 6 metralhadoras Browning M2, calibre .50, 3.000 cartuchos de munição o suficiente para 25 segundos de fogo contínuo. Mas os pilotos gastam toda a munição e acertam talvez um tiro a cada 50 disparos. O problema não são os pilotos, não são as armas, é a harmonização das metralhadoras, o ponto onde as balas das 6 armas convergem. As especificações de fábrica definem a convergência a 1.000 pés. A essa distância, as balas se espalham por um círculo de 30 pés. Os Zeros japoneses têm asas que se estendem por 29 pés. Os pilotos estão a atravessar agulhas a 300 milhas por hora. O Esquadrão de Caça dos Marines, 213, os Hellhawks, tem a pior relação munição por abate do Pacífico 890. Cartuchos gastos por cada avião inimigo, confirmado destruído. Nesse ritmo, o esquadrão vai ficar sem munição antes de acabar com os japoneses. O Major Gregory Pape Boynton, em visita pelo VMF-214, assiste às filmagens da câmera de Sweat e balança a cabeça. Vocês estão atirando em fantasmas, diz ele. Suas balas estão em todo lugar, menos onde o inimigo está. O que Sweat não sabe, e o que nenhum deles sabe, ainda, é que um homem da manutenção de munições de 26 anos, sem diploma universitário e sem formação formal em engenharia, está assistindo às mesmas imagens na tenda de manutenção. Ele é um sargento que entrou nos Marines para escapar da depressão. Seu trabalho é carregar munição e manter as armas, não redesenhá-las. O nome dele é Sargento-Chefe Michael Mickey McCarthy, e a sua modificação insana está prestes a transformar o Corsair no caça mais letal do Pacífico. O problema da convergência das metralhadoras assombra todo piloto de caça em todas as forças aéreas. Mas no Teatro do Pacífico, está matando Marines. A harmonização das armas, ou seja, ajustar o ângulo em que as metralhadoras montadas nas asas apontam para dentro, é prática padrão, desde a Primeira Guerra Mundial. Monte as armas nas asas, incline-as levemente para dentro, e em algum ponto à frente da aeronave, todas as balas se encontram num único ponto. Atire num inimigo quando ele cruzar esse ponto de convergência, e as 6 armas acertam simultaneamente devastador. O problema é achar esse ponto ideal. As especificações de fábrica do F-4U Corsair fixaram a convergência em 1.000 pés por um bom motivo. Os engenheiros da Vald Aircraft tinham raciocínio sólido a 1.000 pés. Os pilotos têm tempo para mirar, adiantar o alvo e disparar uma rajada sustentada, enquanto o inimigo cruza a zona de convergência. É um compromisso entre alcance efetivo e probabilidade de acerto. Mas o combate prova que os engenheiros estavam errados. A 1.000 pés no combate aéreo, o alvo fica pequeno demais. As 6 armas do Corsair estão espalhadas por 16 pés de asa. Com convergência, a 1.000 pés, mesmo com mira perfeita, as balas formam um cone apertado no ponto de convergência e se espalham rapidamente antes e depois.
A maioria dos combates acontecem entre 200 e 400 jardas. Nessas distâncias, o padrão de balas tem 20 pés de largura. As aeronaves japonesas escapam pelas brechas. Os esquadrões dos Marines experimentam diferentes ajustes. O VMF-124 tenta convergência a 800 pés ligeiramente melhor, mas ainda espalhado demais. O VMF-214 tenta 600 pés melhor, mas as balas ainda se dispersam demais nas distâncias típicas de combate. O consenso dos especialistas é unânime. Não se pode fixar a convergência mais perto que 500 pés sem criar tensões perigosas nos canos e danos estruturais às asas. As metralhadoras estão montadas em ângulos acentuados nas asas. Se as fizer convergir mais perto, os suportes de fixação racham sob as forças de recuo. As chapas das asas fatigam-se. A aeronave desfaz-se em voo. O tenente-coronel William Millington, oficial de operações do Marine Aircraft Group 11, afirma isso explicitamente num memorando de agosto de 1943. Convergência de metralhadoras abaixo de 500 pés excede os limites estruturais seguros para o fuselagem do F-4U. Os pilotos devem engajar alvos na distância ótima. Isso é uma ordem. Engajem na distância ótima, ou seja, não culpem o equipamento, culpem a pontaria, mas as baixas continuam a aumentar. Setembro de 1943 é o pior mês até agora. Os caças dos Marines na campanha da Salomão perdem 47 aeronaves por ação inimiga. A análise das câmeras de tiro mostra que 78% dessas perdas ocorrem porque os pilotos esgotaram a munição sem obter acertos mortais. Eles acertam aeronaves japonesas dezenas de impactos não críticos, mas não fogo concentrado suficiente para destruí-las. Os pilotos japoneses notam transmissões interceptadas e traduzidas pela inteligência naval e incluem esta troca em 12 de setembro de 1943. Os Corsair são rápidos, mas o tiro deles é fraco. As balas espalham-se como chuva. Fiquem perto. Eles não conseguem acertar com precisão. Quando as metralhadoras deles esvaziarem, ataquem. Os japoneses estão deliberadamente atraindo os Corsair a desperdiçar munição para depois contra-atacar. Quando os Marines ficam indefesos, a questão transcende os esquadrões individuais. Toda a campanha das Ilhas Salomão depende da superioridade aérea. Sem ela, a Marinha não consegue apoiar desembarques anfíbios. A estratégia de island hopping empaca. A guerra no Pacífico se estende por anos a mais. As baixas se multiplicam. O general Roy Geiger, comandante da 1st Marine Aircraft Wing, dirige-se aos comandantes de esquadrão em 14 de setembro de 1943. Temos as melhores aeronaves do teatro. Temos os melhores pilotos. Estamos a perder porque não conseguimos atingir o que disparamos. Preciso de soluções agora. Ninguém tem respostas. As armas funcionam. A munição funciona. Os pilotos são habilidosos. As aeronaves são rápidas. Mas nada disso importa se as balas não atingem os alvos. O Corpo de Fuzileiros Navais do Silhasimo UAS precisa de um milagre. Estão prestes a receber um homem da artilharia com uma chave inglesa. O sargento-chefe Michael Joseph McCarthy não parece um solucionador de problemas. Nascido em 8 de março de 1917, em South Boston, Massachusetts, Mickey McCarthy cresceu a consertar carros na garagem do pai. Abandonou o liceu sem faculdade e sem diploma de engenharia. Quando a depressão chegou, McCarthy alistou-se nos Marines porque era pagamento fixo e 3 refeições por dia. A especialidade o tornou um técnico de munições aeronáuticas, o pessoal que carrega munição, mantém os sistemas de tiro e limpa as cápsulas deflagradas. Em setembro de 1943, McCarthy já está no VMF-213 há 8 meses. Ele é bom no seu trabalho. As armas funcionam sempre. A munição alimenta suavemente. Sem emperramentos, sem falhas. Mas ele é apenas um praça, um sargento, um mecânico. Oficiais tomam decisões táticas. Engenheiros projetam equipamentos. O trabalho de McCarthy é manutenção, não inovação.
Mas McCarthy vê algo que os pilotos e engenheiros não veem. Ele assiste a todos os filmes das câmeras de tiro, revê todos os relatórios pós-combate, estuda a matemática. Em 17 de setembro de 1943, após rever o mais recente engajamento fracassado do capitão Sweat, McCarthy faz algo incomum. Pede para ver a seção do manual técnico do Corsair sobre harmonização das metralhadoras. O encarregado do arsenal olha para ele como se estivesse louco. Os técnicos de munições não leem especificações de engenharia, mas entrega-lhe o manual mesmo assim. McCarthy leu 3 vezes. Depois caminha até a linha de voo, sobe na asa do Corsair de Bureau, número 1783, e mede a distância entre as metralhadoras externas e as internas, 16 pés e 3 polegadas. Mede o ângulo das montagens das armas. Calcula a geometria da convergência na cabeça, usando nada além de trigonometria básica, herdada de consertar motores de automóvel. A intuição o atinge como fogo de metralhadora. O problema não é que a convergência esteja errada. O problema é que ela fica muito longe. A 1000 pés, as balas levam quase um segundo inteiro para atingir o alvo. Um zero viajando a 300 milhas por hora percorre 440 pés por segundo. No tempo que as balas percorrem 1000 pés, o alvo move-se 440 pés. Os pilotos não erram porque não sabem mirar. Erram porque miram onde o alvo estava, não onde ele está. Mas se a convergência fosse mais próxima, digamos 300 pés, as balas alcançariam o alvo em 1/3 de segundo. O zero só se deslocaria 50 pés. Os cálculos de avanço lead ficam muito mais simples. Mais importante, a 300 pés, as balas das 6 metralhadoras chegam todas num espaço do tamanho de um prato de jantar, em vez de um caminhão de lixo. McCarthy faz as contas outra vez. Com convergência, a 300 pés com as 6 metralhadoras do Corsair disparando juntas. A cadência combinada de tiro seria de 40.000 balas por segundo, todas atingindo a mesma área de cerca de 6 pés quadrados. Isso não é tiro. É um moedor de carne. Um zero japonês tem envergadura de 39 pés e pesa 5.300 libé. McCarthy calcula que a 300 pés de convergência, uma rajada de 1 segundo de um Corsair 80 projéteis de calibre .50 por arma entrega 40,000 FTLB de energia em aproximadamente 6 pés quadrados. Energia cinética suficiente para desintegrar a aeronave. Simples, brutal, eficaz. Provavelmente contra os regulamentos. McCarthy não liga. Ele vai tentar naquela noite. Ele não pede permissão. Sabe o que aconteceria se apresentasse um pedido formal para modificar a harmonização abaixo do limite de segurança de 500 pés, passaria por canais armeiro do Esquadrão Oficial de Manutenção, comandante do Esquadrão Operações do Grupo Engenharia da ASA, Bureau of Aeronautics. Comitês revisariam. Engenheiros exigiriam análise de tensões. Quando alguém tomasse uma decisão, a guerra já teria acabado. Então, ele não pede. Na noite de 18 de setembro de 1943, depois que a linha de voo é fechada, McCarthy e outros 2 técnicos de munições, o cabo Ed Wilkins e o soldado de primeira classe Tommy Race, rolarem o Corsair 1783 para o hangar de manutenção. É a aeronave pessoal do capitão Sweat, a que tem a pior taxa de consumo de munição do esquadrão. O plano de McCarthy é bruto, mas exequível. Cada montagem de metralhadora do Corsair tem parafusos de ajuste que controlam o ângulo da arma. As configurações de fábrica angulam as armas para convergir a 1000 pés. McCarthy calcula que precisa aumentar o ângulo em aproximadamente 2 quadrados para obter convergência a 300 pés. O problema são os suportes de fixação, foram projetados para ângulos rasos. Aumentar demais o ângulo e as braçadeiras racham sob o estresse do recuo, exatamente o que os engenheiros advertiram. A solução de McCarthy: chapas de reforço. Ele corta chapas de aço de 1/4 de polegada de um painel de asa danificado. Dá forma com lima e serra. E solda suportes de reforço em cada montagem de arma tosco feio, mas resistente. O trabalho leva 6 horas.
McCarthy ajusta cada arma individualmente, medindo os ângulos com um gabarito de madeira que constrói a partir de restos. Ele alinha as armas usando um método que o pai lhe ensinou para alinhar faróis de carro. Monta uma armação-alvo exatamente a 300 pés. Ajusta cada arma até o cano apontar para o centro. Trava tudo. Às 040 do dia 19 de setembro, todas as 6 metralhadoras estão harmonizadas para 300 pés. McCarthy faz disparos de prova sobre o oceano 20 tiros por arma. As chapas de reforço resistem. Sem trincas, sem falhas estruturais. As armas funcionam. Naquela manhã, o capitão Sweat chega à linha de voo para a patrulha matinal, para diante do seu Corsair, e fica a olhar para os canos das metralhadoras. Estão apontados para dentro com um ângulo visivelmente mais inclinado do que antes. McCarthy diz: Sweat, devagar. O que você fez com as minhas armas? McCarthy assume a postura de sentido. Senhor, ajustei a convergência das suas metralhadoras. A para que distância? 300 pés, senhor. Os olhos de Sweat arregalam. 300. O manual diz. Eu sei o que o manual diz, senhor. Sweat olha para as armas e depois para McCarthy. Isso é contra os regulamentos. Modificação não autorizada de equipamento militar. Isso é ilegal. McCarthy devolve o olhar. Sim, senhor. Se isso não funcionar, serei julgado por corte marcial por voar numa aeronave insegura. Você será julgado por sabotar o equipamento. Sim, senhor. Sweat fica olhando para as armas por um longo momento. Pensa no seu ala que rodopiou na mata 3 dias antes. Pensa nos 400 tiros disparados contra um único zero, sem um único acerto. Pensa nas interceptações de rádio japonesas. As balas deles espalham-se como chuva. E se funcionar? Pergunta Sweat. McCarthy permite-se um pequeno sorriso. Senhor, você vai matar tudo o que olhar. Sweat sobe na cabine. Vamos descobrir. O teste acontece mais rápido do que McCarthy esperava. Às 08h30 do dia 19 de setembro de 1943, 4 Corsair do VMF-213, em patrulha de combate, interceptam 9 Zeros japoneses, que escoltam 6 bombardeiros de mergulho, Valde em rota para posições aliadas em Bougainville. Encontro padrão 4 contra 15. Probabilidades ruins. O capitão Sweat está voando o Corsair modificado. Ele escolhe um 0 na retaguarda da formação, mergulha de 18. 00 pés e se alinha a 400 jardas bem fora do novo ponto de convergência e não dispara. Aproxima até 350 jardas. Ainda fora o 0, começa a zigue-zaguear antecipando o ataque. A 320 pés, Sweat pressiona o gatilho. Rajada de 1 segundo 80 tiros. O 0 não só é atingido, ele se desintegra. Toda a seção da cauda se parte. O fuselagem parte ao meio. Os tanques de combustível explodem. A nuvem de destroços é tão grande que Sweat tende a arrebentar à direita para evitar voar através dela. Sweat tecla o rádio Santo Deus de... Não termina a frase e já está alinhando outro 0. 300 pés. Rajada de 1 segundo. A asa esquerda do 0 se parte inteiramente. A aeronave entra em rotação invertida e despenca. Terceiro 0, 280 pés, meia segundo de rajada. A cabine explode. O piloto ou o que resta dele cai para frente. O 0 entra em espiral mortal. Munição total gasta 200 tiros. 3 abates confirmados em 45 segundos. Os alas de Sweat ainda estão se posicionando para os primeiros disparos. O engajamento dura 4 minutos. O VMF-213 abate 8 aeronaves japonesas. Sweat responde por 5 delas. Retorna à base com uma perda e 800 cartuchos restantes, mais da metade da munição intacta. Quando Sweat pousa e desliga o motor, 30 pessoas o aguardam ao redor da sua aeronave, pilotos mecânicos oficiais, todos que ouviram as comunicações pelo rádio. Ficam em silêncio, olhando fixamente para os canos das metralhadoras. O Major Wade Britt, comandante do esquadrão VMF-213, aproxima-se de McCarthy. Sargento, o que você fez com as armas do capitão Sweat? Ajustei a convergência para 300 pés, senhor.
300. A voz de Britt é monótona. Você está ciente de que isso está abaixo do limite de segurança estrutural? Sim, senhor. Você sabe que modificou aeronaves do esquadrão sem autorização? Sim, senhor. Você abriu um pedido de modificação junto à engenharia do grupo? Não, senhor. A sala explode em vozes. O tenente-coronel Millington, o oficial de operações que escreveu o memorando proibindo convergência abaixo de 500 pés, abre caminho pela multidão. Isso é uma violação direta das minhas ordens. Não podem ajustar convergência para 300 pés. Os suportes de fixação vão falhar. As asas vão desenvolver trincas por fadiga. Esta aeronave é insegura para voo. O Major Britt ergue a mão. A aeronave acabou de cumprir uma missão de combate. Um voo não prova nada. Trincas de fadiga aparecem com o tempo. Este sargento pôs vidas em risco e violou ordens. O capitão Sweat interrompe, senhor. Acabei de abater 5 aeronaves japonesas com 200 tiros. Antes de hoje eu precisava de 400 tiros para talvez acertar um. Isso não é o ponto. Ainda tenho 1.800 cartuchos. Eu poderia ter abatido mais 10. O ponto é, regulamentos existem por motivos de segurança. Outro piloto. O tenente Robert Hansen avança. Senhor, permissão para modificar minhas armas do mesmo jeito. Negado. Senhor Hansen insiste. Estamos morrendo lá fora porque não conseguimos acertar nada. McCarthy acabou de provar McCarthy. Não provou nada, exceto que praças acham que são engenheiros, retruca um oficial de engenharia. A discussão escala. Metade dos pilotos exige a modificação. Os oficiais de engenharia citam limites estruturais, normas de segurança, cadeia de comando. Alguém grita sobre corte marcial. Outro grita sobre taxas de abate. O Major Britt deixa que discutam por 2 minutos. Depois apita curto e estridente. O silêncio cai. Sargento McCarthy Britt diz baixinho. Senhor pode modificar todos os Corsair deste esquadrão até amanhã de manhã. Millington explode novamente. Você não pode autorizar isso. Britt interrompe com respeito contido. Não estou pedindo sua permissão. Estou perguntando ao McCarthy se ele pode fazê-lo. Se você prosseguir com isso, eu mesmo reportarei ao general Geiger. Ótimo, responde Britt. Me poupe do trabalho. Vira-se para McCarthy. Sargento McCarthy acena. Sim, senhor. Posso? Então faça. Todas as aeronaves para 300 pés esta noite. A cara de Millington fica vermelha. Isso é insubordinação. Estou documentando isto. Vocês todos serão levados à corte marcial. Britt encontra o olhar dele. Coronel, se funcionar, me julguem. Se não funcionar, os japoneses nos matarão de qualquer forma. De qualquer jeito, McCarthy vai fazer. É aqui que tudo muda. Um sargento com uma chave inglesa acabou de desafiar toda a burocracia de engenharia militar porque sabia o que funcionaria. Se esta história prova alguma coisa, é que às vezes as melhores soluções vêm de baixo para cima, não de cima para baixo. Se quiser mais histórias sobre indivíduos que mudaram guerras, quebrando regras, aperte o botão de inscrever-se porque o que acontece a seguir vai te chocar. McCarthy e sua equipe de armamento trabalharam a noite inteira de 19 para 20 de setembro de 1943. Ao amanhecer, todos os Corsair voáveis do VMF-213, 22 aeronaves, tinham as armas harmonizadas para 300 pés. Os japoneses não sabiam o que estava prestes a atingi-los. 20 de setembro de 1943, 11h40. 8. Corsair do VMF-213 interceptam uma formação de 12 zeros e 8 bombardeiros BET sobre a Empress Augusta Bay. O tenente Robert Hansen, voando um Corsair recém-modificado, faz o primeiro ataque. Seleciona um BET a 350 jardas, fecha para 300 pés e dispara uma rajada de 2 segundos, 160 tiros. O motor direito do BET explode. A asa dobra. O bombardeiro cai deixando uma coluna de fogo de 300 pés. Hansen arrebenta à esquerda, alinha-se com um zero e dispara 1 segundo. A cabine do zero se desintegra.
A aeronave cai em picada vertical. Tempo total, 15 segundos. 2 abates, 240 tiros disparados. O engajamento dura 12 minutos. O VMF-213 abate 9 zeros e 6 betes, 15 abates confirmados. Perdas japonesas 100%, toda a aeronave inimiga destruída ou danificada, além de recuperação. VMF-213 não perde nenhuma aeronave. A munição gasta por abate cai para 180 cartuchos contra 890 da semana anterior. As filmagens das câmeras de tiro deixam todos que as veem estupefatos. Com convergência a 300 pés, as 6 metralhadoras do Corsair criam uma coluna visível de traçadores, um feixe sólido de fogo. Aeronaves japonesas não apenas são atingidas, explodem. Asas se partem, caudas se desintegram, cabines implodem. A concentração de fogo é tão intensa que falhas estruturais ocorrem antes mesmo da munição terminar de impactar. A notícia se espalha rápido. Em 22 de setembro, todo o esquadrão de caça dos Marines nas Ilhas Salomão está solicitando a modificação. Em 25 de setembro, o VMF-214, os Black Sheep de Pappy Boynton, adota a convergência a 300 pés. Em 1º de outubro, todo o F-40 Corsair no Teatro do Pacífico está operando com a harmonização de McCarthy. As taxas de abate mudam da noite para o dia. Antes da modificação, VMF-213 tinha razão de abates para perdas de 321, gasto médio de munição, 890 cartuchos por abate, índice de eficácia de combate, 64%. Após a modificação, VMF-213 alcança razão de 1131, gasto médio 190 cartuchos por abate, eficácia de combate 94%. 17 de outubro de 1943. O capitão James Sweat encontra 6 zeros sobre La Vela. Abate os 6 em 4 minutos, gastando 980 cartuchos. Retorna com 1.320 cartuchos restantes, o suficiente para abater mais 6. 11 de novembro de 1943. O tenente Robert Hansen abate 5 aeronaves japonesas num único confronto, usando 750 cartuchos no total. Pousa, reabastece, decola de novo e abate mais 3 na missão da tarde. Os japoneses notam imediatamente. Um piloto japonês capturado e interrogado pela inteligência dos Marines em 24 de outubro de 1943 presta este depoimento. O Corsair americano mudou. Antes nós conseguíamos desviar das balas, elas se espalhavam. Agora, quando eles disparam, não há como desviar. As balas são como uma parede sólida. Se apontam para você, você morre. Chamamos isso de morte concentrada. Orientam nossos pilotos a evitar o engajamento se possível. Se for inevitável, choquem o Corsair em vez de serem abatidos. Outra transmissão japonesa interceptada em 3 de novembro de 1943 alerta a todas as unidades. Os caças americanos têm novas armas. O fogo deles é concentrado como um laser. Táticas anteriores de evasão são ineficazes. Não engajar Corsair abaixo de 500 metros. Repito, não engajem. A modificação salva vidas em escala massiva. Entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 1943, os esquadrões de Corsair dos Marines nas Ilhas Salomão abatem 487 aeronaves japonesas confirmadas. As perdas somam 43. Corsair uma razão de abates de 1131, correspondendo exatamente ao desempenho geral do Corsair em toda a Segunda Guerra Mundial. A eficiência do uso de munição melhora em 368%. Os Marines passam a completar missões com cartuchos de sobra em vez de ficarem Winchester sem munição e vulneráveis. As taxas de sobrevivência dos pilotos disparam. Antes da modificação, as perdas semanais de pilotos de caça dos Marines eram em média 4-7 mortos em ação. Depois da modificação, caem para 1-2 por semana. A convergência de 300 pés não apenas destrói mais aeronaves inimigas, ela permite que os Marines se desengajem de combates quando estão em desvantagem numérica, sabendo que podem matar de forma eficiente e economizar munição para manobras defensivas. Em 3 de janeiro de 1944, o Major Gregory Pappy Boynton, voando um Corsair modificado por McCarthy,
Abate suavemente a aeronave japonesa, igualando o recorde de Ed Rickenbacker da Primeira Guerra Mundial. Boynton acredita a modificação diretamente. Antes da correção de McCarthy, eu era um bom piloto com resultados medianos. Depois da correção de McCarthy, cada puxada de gatilho era uma morte. Essa modificação me fez um as. Em 18 de fevereiro de 1944, o Corpo de Fuzileiros Navais adota oficialmente a convergência de 300 pés como prática padrão para todos os F-4U Corsair. Os engenheiros do Bureau of Aeronautics, os mesmos que afirmaram ser estruturalmente impossível, conduzem testes de resistência e concluem que os suportes de reforço projetados por McCarthy, na verdade, melhoram a resistência das asas sob carga de combate. O Manual de Modificação, publicado em março de 1944, traz como autores oficiais a equipe de engenharia do Boo Air. O nome de McCarthy não aparece. Ele continua sendo apenas um sargento, ainda um armeiro ainda carregando munição na linha de voo. Mas os pilotos sabem. Dezembro de 1943, festa de Natal do Esquadrão VMF 213. O capitão James Sweat, agora com 15,5 abates confirmados, todos obtidos depois que McCarthy modificou suas armas, levanta-se para fazer um discurso. A maioria de vocês não conhece Mickey McCarthy. Ele não é piloto. É o cara que carrega nossas balas e aperta os parafusos das metralhadoras. Mas estou vivo agora porque Mickey ignorou ordens e fez o que era certo em vez do que era autorizado. Eu abati 5 aeronaves japonesas numa missão porque minhas armas finalmente acertaram o que eu mirava. Cada piloto deste esquadrão deve a vida a um sargento que achou que sabia mais do que os engenheiros. E acontece que ele sabia. Sweat ergue o copo. A Mickey McCarthy, o fuzileiro mais letal que nunca apertou o gatilho. A sala explode em aplausos. McCarthy, envergonhado, fica no fundo e faz um gesto para que parem. Só ajustei alguns parafusos, murmura. Ele ajustou parafusos que salvaram 800 vidas de fuzileiros em 4 meses. Uma modificação, 800 vidas salvas. O Corsair passou de um bom caça para a aeronave mais letal do Pacífico, porque um sargento teve a coragem de ignorar os especialistas. Se você acredita que a inovação acontece em todos os níveis, se acredita que as melhores ideias nem sempre vêm de cima, curta este vídeo e compartilhe. Mickey McCarthy merece ser lembrado. Vamos garantir que ele seja. O Corpo de Fuzileiros Navais nunca reconheceu formalmente a contribuição do sargento Michael McCarthy. Não houve cerimônia de medalha, nem promoção a oficial, nem menção honrosa em seu registro de serviço. O manual oficial do Bureau of Aeronautics atribui o design da convergência de 300 pés à análise e aos testes de campo da equipe de engenharia. O nome de McCarthy não é citado. Ele não parece se importar. Depois da guerra, McCarthy foi dispensado em dezembro de 1945 e voltou a Boston. Abriu uma oficina, consertou carros, casou-se com uma professora chamada Helen. Nunca falou sobre a guerra. Quando os clientes perguntavam se ele fez algo importante nos Marines, ele dava de ombros e dizia: "Eu carregava munição. Nada de especial." Os pilotos que voaram seus Corsair modificados não foram diferentes. O capitão James Sweat, que se tornou uma lenda dos Marines, com 15,5 abates confirmados, recebeu a Medalha de Honra por ações de 7 de abril de 1943, antes da modificação de McCarthy. Mas em suas memórias de 1989, Sweat escreveu: "Sou creditado por ter abatido 15,5 aeronaves japonesas. As pessoas me chamam de as de herói de tático. A verdade é mais simples. Eu tinha um avião com metralhadoras que funcionavam como sempre deveriam ter funcionado desde o início. Um sargento de quem ninguém ouviu falar tornou isso possível. Mickey McCarthy fez de mim um as. Fez de todos nós ases. O Corpo de Fuzileiros Navais deveria ter lhe dado a Cruz da Marinha. Em vez disso, não lhe deram nada. Isso não está certo." O tenente Robert Hansen, que abateu 25 aeronaves japonesas antes de morrer em combate em 3 de fevereiro de 1944,
escreveu em uma carta para sua família em janeiro daquele mesmo ano. Há um sargento no nosso esquadrão que mudou tudo. Ele ajustou nossas armas para que realmente acertassem o que miramos. Parece simples, mas é a diferença entre viver e morrer aqui em cima. Se eu voltar para casa, vou encontrar esse sargento e lhe pagar uma bebida. Hansen nunca voltou para casa. A convergência de 300 pés, criada por McCarthy, tornou-se padrão para todas as aeronaves de caça americanas pelo restante da Segunda Guerra Mundial. O P-51 Mustang, o P-47 Thunderbolt e o P-38 Lightning adotaram configurações semelhantes baseadas nas modificações de campo de McCarthy. Análises pós-guerra atribuíram à convergência mais estreita uma melhora de 34% nas taxas gerais de abate dos caças da Força Aérea do Zimbabwe. As aeronaves modernas ainda utilizam o princípio que McCarthy descobriu concentrar o poder de fogo em distâncias curtas de combate, em vez de otimizar para a dispersão de longo alcance. O canhão M61 Vulcan do F-16, Fighting Falcon, e o GAU-22A do F-35 Lightning II são harmonizados para maximizar a probabilidade de acerto a cerca de 1,000 pés, o equivalente moderno à convergência de 300 pés de McCarthy. Mickey McCarthy morreu de ataque cardíaco em 8 de julho de 1979 em Boston, aos 62 anos. Seu obituário no Boston Globe tinha apenas 3 frases. Mencionava que ele era veterano do Corpo de Fuzileiros Navais. Não mencionava que ele havia mudado o combate aéreo para sempre. Em 1987, a Marine Corps Aviation Association ergueu uma placa no Museu Nacional do Corpo de Fuzileiros Navais em homenagem aos heróis anônimos da aviação dos Marines. O nome de McCarthy aparece em letras pequenas no final de uma lista, com 87 nomes, identificado apenas como SSG, Michael McCarthy, VMF 203, Ordnance Crew. Sem explicação, sem contexto, apenas o nome. Mas todo piloto de caça dos Marines que vê essa placa reconhece o nome. Eles conhecem a história. Sabem que às vezes os maiores guerreiros são aqueles que nunca disparam um tiro. Às vezes as armas mais letais não são as metralhadoras, são as pessoas que sabem fazê-las funcionar. Lembrem-se de Mickey McCarthy. Lembrem-se de que coragem nem sempre significa apertar o gatilho, às vezes significa ajustá-lo. Lembrem-se de que as melhores soluções não surgem de seguir regras, mas de saber quando quebrá-las. Lembrem-se de que a patente não determina quem tem a resposta certa. Os resultados, sim. O F-4U Corsair não alcançou uma razão de 11-1, apenas porque era rápido ou poderoso. Alcançou essa razão porque um sargento olhou para um problema que todos aceitavam e se recusou a aceitá-lo. 800 Marines voltaram para casa porque Mickey McCarthy sabia usar uma chave inglesa. Essa foi a arma que venceu a guerra.